um trabalho do início dos anos 60 que, apesar de não ter sido muito bem recebido na época, acabou se tornando um marco para o terror, foi o Peeping Tom, do Michael Powell. Esse é um filme inglês sobre um serial killer que mata mulheres. Enquanto ele mata tais mulheres, ele filma a expressão delas com uma câmera. Ele tem esse fetiche, ele tem essa busca por registrar a expressão de medo das pessoas antes da morte. É um trabalho que, além de ter essa abordagem mais direta dos assassinatos, também possui um aspecto psicológico bem forte. O protagonista, o assassino, é um cara traumatizado. O seu pai fazia experimentos psicológicos com ele. O trabalho comenta sobre essa condição da escopofilia, do voyeurismo na sua trama. E ele usa muito bem o dispositivo da câmera para comentar sobre isso. Já no começo do filme, tem uma cena muito boa em que o protagonista esconde uma câmera no seu casaco enquanto se encontra com a prostituta que ele irá matar. Em certos momentos dessa cena, a gente vê o que seria a imagem dessa câmera escondida, essa imagem mais amadora e mais realista. Isso já é uma escolha bem moderna, uma escolha que nos remete até a uma ideia mais contemporânea de found footage, por exemplo. Nos remete também a certa abordagem mais documental de alguns filmes modernos. Claro que aqui essa escolha estética está no contexto da história, mas o diretor se apropria muito bem disso, se apropria dessa estética documental e realista dentro do seu filme. Inclusive, esse é um filme que comenta um pouco sobre o cinema propriamente. O assassino trabalha como assistente de câmera em um estúdio de gravação. Ele é foquista, ele faz o foco da câmera. Inclusive tem uma cena em que ele mede a distância da câmera em relação ao que a câmera vai filmar para saber qual será o foco. E nesse estúdio acontece uma cena muito boa de assassinato. O protagonista mata uma mulher dentro do estúdio. O filme trabalha muito bem com esses espaços de bastidores, com essas luzes mais artificiais e mais pontuais. Ele expõe bem esses elementos dos bastidores. Ele trabalha muito bem com elementos que formam a imagem do cinema. As cenas no apartamento do protagonista também são mais estilizadas nesse sentido. O cara tem uma espécie de estúdio de revelação em casa e as luzes são bem marcadas. Tudo ali possui uma certa atmosfera. No geral, esse é um filme que evidencia bem esse contraste de um espaço mais estilizado em ambientes envolvendo o cinema ou envolvendo uma certa ideia de cinema e de produção de imagem. Ele evidencia bem o contraste disso com uma abordagem mais realista quando mostra as imagens gravadas pelo protagonista com a sua própria câmera. Uma coisa bem importante desse filme, do Peeping Tom, é que, de certo modo, ele foi um precursor do slasher, do gênero slasher. O slasher foi um gênero que começou a ficar mais popular nos anos 70, mas antes disso a gente já encontra obras que remetem a certos elementos do slasher.